A RTV Lusa apresenta Viva o Fado, Viva a Tradição. Programa de Margarida Arcanjo e Joaquim Nogueira Marques. Erguem-se muros em volta do corpo quando nos damos. Amor semeia a revolta, que nesse instante calamos. Amor semeia a revolta, que nesse instante calamos. Semeia a revolta e o dia cobrir-se-á de navios. Há que fazer-nos ao mar antes que sequem os rios. Há que fazer-nos ao mar antes que sequem os rios. Secos os rios, a noite tem os caminhos fechados. Há que fazer-nos ao mar ou ficaremos cercados. Há que fazer-nos ao mar ou ficaremos cercados. Amor semeia a revolta antes que sequem os rios. Nós somos a nova rádio portuguesa. RTV Lusa. Bom dia. Muito bom dia, mais uma emissão de Viva o Fado, Viva a Tradição. Esta semana, que é uma semana dedicada ao amor, mas também à amizade, temos todo o gosto em presentear-vos com mais 3 poetas, neste caso serão 3 poetisas e mais 3 fados. Nada melhor do que começarmos, obviamente, com uma voz feminina. Neste caso ouvimos Filipa Biscaia interpretando o tema Erguem-se Muros, uma letra de António Ferreira Guedes com música de André Dias, o famoso guitarrista de guitarra portuguesa, que é também marido de Filipa Biscaia e também músico muito frequente de Carminho. Seguidamente, nada melhor do que Joaquim Nogueira Marques para dar também o seu olá a todos vocês. Caros ouvintes, aqui estamos prontos para mais uma manhã de conhecimento e divulgação de histórias e nomes do fado, que seja do vosso agrado. É isso mesmo. Fazemos todas as semanas com que seja do vosso agrado estarem desse lado a ouvir então a nossa emissão, o nosso programa que leva sempre fados tradicionais e poetas. Como disse inicialmente, hoje iremos ter poetisas. Serão 3, obviamente. Carminho, Mafalda Arnaud e Terezinha Landeiro. A acompanhar os fados que iremos destacar serão Fado Alenquer, Fado Bizarro e Fado Macau. Mas nada melhor do que, de entre as 3 poetisas, começarmos por aquela que nos últimos tempos tem tido um maior destaque. Carminho é o nome que se segue. Carminho nasceu em 1984 em Lisboa. É filha de Teresa Siqueira, fadista de grande reputação, e o seu irmão Rodrigo Rebelo de Andrade é também ele fadista de grande talento. Em parênteses e a propósito, anuncio que um dos próximos quadros soltas será, em várias edições, sobre o tema Famílias do Fado. Carminho, em criança, costumava ouvir e participar nos serões fadistas que seus pais organizavam na casa da família. As suas edições discográficas são muitas e em variados géneros, tendo gravado temas com artistas internacionais muito conceituados. No fado, é também autora
tanto de músicas como de poemas, sendo de divulgar que escreveu um conto infantil em cestilhas sobre Amália. Para que se ateste da qualidade da poetisa, ouçam estas cestilhas que vão no fado Santa Luzia. Se vieres, vem com amor, traz-me a alegria maior e a vontade de me ver. Vem com os olhos a cantar, com o teu sorriso solar e o coração a bater. Ao chegares, não digas nada. Deixe que fique calada a ilusão e o lamento. Se vieres, quando isso for, eu prometo, meu amor, saber viver um momento. Se vieres, não te demores, que as minhas mais frias dores são a espera e o seu lume. Volta com frésias na mão, conheço o teu coração e é esse o seu perfume. Andorinha, música e poema de Carminho. Andorinha, que foges do meu beiral, logo vejo que afinal não há primavera em mim. Oh, andorinha, porque de tanta viagem, porque não fazes paragem no meu outono sem fim? Talvez tu tenhas razão, o que refaz o coração é a memória das flores. Andorinha, dás-me a ideia que o passado não é útil nem amado, porque quem só viaja assim. Oh, andorinha, sabes bem que já é tarde e o buscar a eternidade, tal como ela, não tem fim. Ah, andorinha, talvez tu tenhas razão, o que refaz o coração é a memória das flores. A memória das flores. Nós somos a nova Rádio Portuguesa. RTV Lusa. Bom dia. A memória das flores, mas também a nossa memória, é disso que o fado vive. Foi um tema então interpretado por Carminho, letra e música da própria, este Andorinha, e aqui tão bem apresentado por Joaquim Nogueira Marques. Já de seguida, o primeiro fado tradicional. Seguimos para o fado Alenquer, da autoria de Nóbrega e Sousa. E pergunto a você quem é Nóbrega e Sousa. É Carlos de Melo Garcia Correia Nóbrega e Sousa, que nasceu em Aveiro a 4 de novembro de 1913 e faleceu em Lisboa a 3 de abril de 2001. Foi uma das figuras de maior talento e valor da música portuguesa no século XX. Se calhar muitos de nós conhecem muito pouco sobre este grande compositor.
Apesar do seu nome estar associado à canção ligeira, com que se notabilizou junto do público, terminou o curso superior de piano no Conservatório Nacional em Lisboa, onde foi aluno de Tomás Borba, de Luís de Freitas Branco e também de Viana da Mota. Todos eles excelentes pianistas à época e também com um legado bastante grande que nos deixaram. Já por essa altura, no entanto, estava tomado de amores pela música ligeira, o que fez com que a sua primeira obra publicada, de seu nome Aventura de Amor, nada de propósito, tendo em conta a semana em que estamos, fosse uma valsa. Publicada pela casa Sassetti, embora custeada inicialmente pelo autor, a partitura vendeu os seus 500 exemplares em apenas 15 dias e foi o primeiro de muitos sucessos de Nóbrega e Sousa. Mantendo uma carreira como pianista acompanhador, ele entra então para a antiga emissora nacional em 1940, onde acaba por exercer funções de assistente de programação. Começa também a colaborar no teatro de revista, escrevendo músicas que acabam por ter um grande sucesso, como é o caso da canção Vocês Sabem Lá, que atingiu um estrondoso sucesso no primeiro Festival da Música Portuguesa, na Figueira da Foz, interpretada por Maria de Fátima Bravo. Essa época coincidiu com o início da comercialização em Portugal dos discos em vinil de 7 polegadas, com 2 canções de cada lado, o vulgar EP, que nós hoje conhecemos como EP, e foi precisamente a partir dessa época que o sucesso de Nóbrega e Sousa aumentou. Era agora então possível a uma maior faixa de público levar para casa as suas músicas e as músicas que ouvia na rádio, já que a vulgarização da prensagem do vinil trouxe também capas coloridas a preços mais baixos, o que tornou o antigo disco de 78 rotações por minuto algo de obsoleto e pouco atrativo. Há também outros nomes para os quais Nóbrega e Sousa compôs. Simone de Oliveira é um desses casos. Ela que interpretou no Festival RTP da Canção em 1965 o tema Sol de Inverno, da autoria do próprio e também de Jerónimo Bragança. Nóbrega e Sousa foi também autor da letra e música Sobe, Sobe, Balão Sobe, interpretada por Manuela Bravo no Festival RTP da Canção de 1979. Por ser o compositor aclamado e amplamente procurado por cancionetistas, fadistas e mestres de orquestras, Nóbrega e Sousa escreveu músicas para o teatro de revista, filmes portugueses e compôs mais de 400 canções e também fados. Escreveu para Francisco José, Tristão da Silva, António Calvário, Alberto Ribeiro ou até Amália. A verdade, então, é que Nóbrega e Sousa deixa um legado bastante grande que nós não podemos, sem dúvida, descurar. Para dar aqui um exemplo e homenagear este compositor, nada melhor do que ouvirmos Tristão da Silva, então, interpretando este Fado Alenquer. No cimo da velha torre vi uma noite alenquer, de prazer também se more, e eu sufoquei de prazer. Meu coração deslumbrado foi do vale até ao rio, desde então enamorado passa lá noites a fio. Alenquer, presépio de Portugal, meu brinquedo de Natal, que a Jesus apeteceu. Alenquer, terra de sonho e de lenda, és a mais divina prenda que a rei Afonso nos deu. Alenquer, onde em noites de luar, teus moinhos a cantar, parecem dizer também: ai Alenquer, ai Alenquer. Quem é que não te quer bem? Pequeno berço de heróis que a pátria venera e quer, como o Damião de Góis e o grande Pedro de Alenquer. Os teus recantos velhinhos do bairro da judiaria são iguais nos pergaminhos da lendária moraria. Alenquer, presépio de Portugal, meu brinquedo de Natal, que a Jesus apeteceu. Alenquer, terra de sonho e de lenda, és a mais divina prenda que a rei Afonso nos deu. Alenquer,
onde em noites de luar teus moinhos a cantar parecem dizer também: ai, Alenquer, ai, Alenquer, quem é que não te quer mais? Em noites de luar, teus moinhos a cantar parecem dizer também: ai, Alenquer, ai, Alenquer, quem é que não te quer bem? RTV Lusa, bom dia. www.rtvlusa.com. E foi assim então o tema Fado Alenquer, aqui interpretado por Tristão da Silva, uma letra de António Vilar da Costa com música de Nóbrega e Sousa, aqui obviamente falando do Fado Alenquer que dá nome a este tema. Seguimos então para a segunda poetisa, já falámos de Carminho e agora é a vez de falarmos de Mafalda Arnaud. Breve biografia sobre a mesma que, como todos sabem, é também fadista, embora esteja há uns anos para cá um bocadinho afastada dos grandes palcos, mas com certeza a trabalhar nos bastidores e a trabalhar de forma muito, muito consistente. Então, quanto a Mafalda Arnaud, nasceu em Lisboa a 4 de outubro de 1974, ou seja, logo no ano da Revolução. A sua paixão pela música fez-se sentir desde pequena, sem nunca ter, apesar disso, aspirado a ser artista. Não obstante, o mundo do espetáculo acaba por conquistá-la ainda na faculdade, no 5º ano de veterinária. Por um mero acaso, Mafalda Arnaud descobre-se subitamente transportada para o mundo dos palcos, dos ensaios e das casas de fado, onde se deixa crescer artisticamente com as palmas, a apreciação do público e também a autodescoberta através do canto. A voz única de Mafalda Arnaud e a sua forma também única de estar no palco não poderia, por isso, deixar de cativar e seduzir desde cedo o universo discográfico. A oportunidade surge então em 1999, com o seu disco de estreia interpretado, neste caso intitulado assim é que é Mafalda Arnaud, e surge então já recheado de composições suas, graças também ao estímulo do produtor da época, João Gil. O trabalho transforma-se num sucesso de vendas e a crítica é quase instantânea e unânime em dizer que é realmente um excelente CD que permite então que Mafalda Arnaud consiga ganhar o prémio Revelação do semanário Blitz. Aqui na época Mafalda Arnaud tinha apenas 24 anos. Um ano após o sucesso do seu álbum de estreia, regressando a Portugal depois de uma longa turnê pelos palcos do país e do estrangeiro, estreia-se finalmente em Lisboa, na terra do fado. E diz a voz popular que o poeta não dorme e o criador também não, e é bem verdade. Em março de 2001, Mafalda Arnaud volta a dar cartas e edita o seu segundo trabalho discográfico, que se intitula Esta Voz que Me Atravessa. Editado simultaneamente em Portugal e na Holanda pela EMI, o disco conta com a produção de Amélia Muge e José Martins, que dirigem Ricardo Rocha na guitarra portuguesa, José Elmir Nunes na viola e também Paulo Paz no contrabaixo. Assumindo a produção do seu terceiro disco, intitulado Encantamento, a artista abandona quase por completo a fatalidade, a desgraça e também a sombra normalmente associadas ao fado. A tristeza serve-lhe de alimento para a esperança, os sofrimentos de inspiração e as dificuldades de força e também de alento. 2003 será por isso mesmo um inesquecível ano de graça. Evolui na coragem, na garra, no amor à arte e na consciência da obrigação maior de um artista, ser absolutamente generoso com o seu público. O seu repertório torna-se ainda mais variado, com a composição a surgir sempre a um ritmo suficiente para acompanhar a necessidade de renovação perante o público. Já na sala mais impressionante de sempre, sem dúvida para Mafalda, é a chegada a Londres, em que vai então atuar no Royal Albert Hall.
com condições sonoras magníficas e uma arquitetura excepcional, proporcionando-lhe então uma atuação também memorável. Acaba meses depois por lançar o seu Best Of, que é uma nova fonte de inspiração para a cantora através das suas memórias e também de forma a consolidar o seu sucesso. Mafalda Arnaud evolui também nos hábitos, atualmente bem mais saudáveis. As exigências de uma carreira cada vez mais absorvente, com uma média mensal de 15 concertos, obrigam-na a mudanças na alimentação, no descanso, no exercício físico, o que faz com que emocionalmente também pretenda ser mais cuidada e um bocadinho mais protetora consigo mesma. Segue o ano de 2005 e surge o seu álbum de originais Diário, um disco que abrange todas as inspirações da sua vida, composto pelas influências dos seus relacionamentos. Amizade, também relacionamentos amorosos, felizes, tristes, algumas separações e também, obviamente, algumas desilusões. O encontro com pessoas de alguma forma também que a marcaram são aqui também referenciados neste diário e também as suas referências artísticas, em que vai um bocadinho por todo o mundo, desde a Amália Rodrigues, a Maria Bethânia, a Charles Aznavour ou então até a Piazzolla. Diário faz assim a síntese entre a vida atual de Mafalda Arnaud e todas as experiências que a tornaram na pessoa que à época era. É criativamente dual e certamente único pela sua diversidade de temas que o compõem, com uma vertente muito tradicional, mas também um conteúdo bastante atual, aposta em desmistificar a ideia do fado negro, do fado pesado. Esta é então uma breve biografia de Mafalda Arnaud, cedida aqui pelo Museu do Fado. Nada melhor então do que ouvirmos a própria a cantar um poema seu com uma música de Luís Oliveira. E este é realmente um tema bastante interessante. Apreciem a letra de Bendito Fado, Bendita Gente. Esta forma de vida, por mais estranha que seja, não há outra maior. Bendita travessa da palha, a de uns olhos garotos, onde o fado é só loucura. Bendita essa rosa enjeitada, rosa branca delicada, rosinha dos limões. Bendito miúdo da bica, bendigo a história que fica no pulsar dos corações. Bendito fado corridinho, compassado, choradinho, bem gingado, bem desgarrado, singular. Bendito fado, bendita gente no seu estilo tão diferente, numa fé que não desmente a sua sina de cantar. Bendito fado, bendita gente, bendita a saudade que trago, que de tanto andar comigo atravessa a minha voz. Bendito amor que anda em fama numa teia de engano, ou feliz qual água que corre. Bendita rua dos meus ciúmes, do silêncio ao desencanto não há rua mais bizarra. Benditas vozes que cantam até que a alma lhes doa, pois foi Deus que as fez assim. Bendito fado corridinho, compassado, choradinho, bem gingado, bem desgarrado, singular. Bendito fado, bendita gente no seu estilo tão diferente, numa fé que não desmente a sua sina de cantar. Bendito fado, bendita gente, bendita velha tendinha de uma velha Lisboa, sempre nova e com gagé. Bendita raça Calé, Carmencita, linda graça, tão bonita a tua fé. Bendito
presente e passado, de mãos dadas num verso em branco à espera de um futuro. Bendigo essas almas que andam uma vida à procura de um luar que vem do céu. Bendito fado, corridinho, compassado, choradinho, bem gingado, em desgarrada singular. Bendito fado, bendita gente tão diferente que não desmente a sua sina de cantar. Bendito fado, bendita gente. Bendito fado, bendito fado, corridinho, compassado, choradinho, bem gingada, desgarrada, singular. Bendito fado, bendita gente no seu estilo tão diferente, numa fé que não desmente a sua sina de cantar. Bendito fado, bendita gente. Faça o download da aplicação em www.rtvlusa.com. É isso mesmo, bendito fado, bendita gente, esta gente que é a gente portuguesa que difunde o fado pelos 4 cantos do mundo. Acabámos de ouvir Mafalda Arnaud com um poema dela mesma e música de Luís Oliveira. Já de seguida, o segundo fado tradicional de hoje, Fado Bizarro, da autoria de Acácio Gomes. Quem foi Acácio Gomes? Foi um excelente executante de guitarra portuguesa, cuja atividade ocorreu entre os anos de 1930 e 1970. Muito pouco se sabe a respeito de Acácio Gomes, contudo, vamos rapidamente fazer aqui uma singela biografia. O fado bizarro de que falamos, de que é a autora e que tem o seu nome, é um dos que mais se canta atualmente. Nascido em Peredo da Bem Posta, Acácio Gomes provém então de Mugadouro. Apaixonou-se desde muito novo, talvez com 15 anos, pela guitarra portuguesa, acabando por tocar apenas em momentos de dança. Como ferroviário de profissão, em dezembro de 1954, foi transferido para Malange e aí acompanhou pela primeira vez em público uma fadista de nome Germana Infante, dando assim início à sua atividade de guitarrista profissional. Em 1957 acompanhou em Lucala Fernanda Batista, a célebre fadista que todos nós conhecemos. Na altura, a grande atração nacional. Transferido para Sá da Bandeira, em 1968, aí continuou a atuar em vários espetáculos, tendo mais tarde integrado o grupo de fados de Reais Passos de Maconge. Mas, de regresso a Portugal, passou a residir no Porto, tendo atuado como guitarrista privativo nos diversos restaurantes ali existentes à época, o caso de A Madrugada, Casa da Mariquinhas, Cozinha Real do Fado, entre tantos outros. Também no Porto fez parte de 4 grupos de fados de Coimbra. Saudades de Coimbra é um desses casos, mas também do Chopal até à Lapa, Torre Danto e também Trova Nova, tendo percorrido qualquer um destes grupos vários espetáculos pelo país. Nestes grupos também participou na gravação de 4 CDs e apresentou-se por 11 vezes em diversos programas da RTP1. A partir de 2001 passou a integrar o grupo de fados e guitarradas do Sindicato dos Bancários do Norte. 3 anos mais tarde, em 2004, é convidado pelo viola António Reis a desenvolver um novo projeto, tendo como fadistas Maurício Campelo, Angelina Pinto e também a poetisa e humorista Emília Diniz. Deste elenco resultam vários espetáculos e em junho de 2006, com parcerias de António Reis e Cláudia Barbosa, passou então a integrar o grupo de fado Prelúdio, do qual é membro fundador. Este é então uma breve biografia de Acácio Gomes, ele que é autor do fado Bizarro. Nada melhor do que pedirmos a Amália Rodrigues para nos interpretar então este fado da melhor das formas, aqui com um poema de João Linhares Barbosa. E este tema intitula-se Disse Mal de Ti. Fui dizer mal de ti a toda a gente, jurei, teimei, a todos convenci, que
que eras um impostor que nada sente, e ainda hoje disse mal de ti, que eras um impostor que nada sente, e ainda hoje disse mal de ti. Afirmei que me bates, que me oprimes, que és cobarde, que és cínico e pelo visto serias bem capaz dos maiores crimes se te pagassem bem. Disse tudo isto, serias bem capaz dos maiores crimes se te pagassem bem. Disse tudo isto, todos me acreditaram cegamente. Em alguns olhos vi lágrimas luzindo, chorei, gritei, gemi cinicamente, mas cá dentro a minha alma ia sorrindo. Chorei, gritei, gemi cinicamente, mas cá dentro a minha alma ia sorrindo. Na boca das mulheres vi o lume do ódio, do rancor que eu acendi. Menti a toda a gente por ciúme, só eu quero gostar, gostar de ti. Menti a toda a gente por ciúme, só eu quero gostar, gostar de ti. Baixe a aplicação em rtvlusa.com. Muito difícil dar a entender o que é Portugal. RTV Lusa. Gostar de alguém não é mesmo fácil, contudo, também não vale a pena dizermos mal da pessoa de quem gostamos, sem dúvida alguma. Acabamos de ouvir Amália Rodrigues a interpretar Disse Mal de Ti, uma letra de João Linhares Barbosa, música de Acácio Gomes, ele que é o autor do Fado Bizarro que acabamos de ouvir. Já de seguida, por que não darmos voz outra vez a Joaquim Nogueira Marques, ele que já está caladinho há um bom tempo e aqui irá falar-nos da terceira poetisa de hoje, que dá pelo nome de Terezinha Landeiro. Terezinha Landeiro nasceu em 1996. Com 12 anos teve uma prenda de aniversário original e nada comum que seja dada a uma criança: uma ida ao fado. O que é certo é que a partir daí ficou encantada com aquele jeito de canção e quis cantá-la. Altura para lembrar aqui muito a propósito e exemplarmente a máxima fadista que nos diz: não é fadista quem quer, mas sim quem nasceu fadista. Apadrinhada por vultos relevantes no fado, de que talvez Pedro Castro seja o seu maior mentor, começa a criar temas na música e na letra. Este gosto pela escrita foi onde, como ela explica, encontrou maneira de cantar poemas que fossem apropriados para a sua pouca idade. A sua escrita flui simples, mas de forma muito emocional, muito natural, no modo como a apresenta. O exemplo do que digo é o seu poema Teus Olhos nos Meus, que cumpre uma das regras impostas pelo Sr. Doutor Juiz no julgamento do Chico do Caxené, aqui referido a semana passada. Leis do fado não se mudam. E sendo esta, digo eu, uma verdade definitiva, aqui deixo uma dessas leis imutáveis. Que um fado nos conte sempre uma história.
Teresinha Landeiro, no fado de perseguição, Teus Olhos nos Meus. Quando te vi, tinhas preso no teu jeito um sorriso imperfeito que marcava quando rias. Trago ainda o olhar com que olhavas ao passar a janela onde me vias. Passavas noites e dias, todas as vezes sorrias com alguma timidez. Ia sempre para a janela, pois sabia que por ela passarias outra vez. Vou descer à tua rua numa noite em que a lua pratear os olhos teus. Vou dizer-te no olhar, não passei só por passar, queria os teus olhos nos meus. Vou dizer-te no olhar, não passei só por passar, queria os teus olhos nos meus. RTV Lusa. Siga-nos em www.rtvlusa.com. Acabámos de ouvir Teresinha Landeiro a interpretar o tema Teus Olhos nos Meus. Ela que escreveu este poema, é de sua autoria, e a música aqui é de Carlos da Maia, este fado de perseguição a ser tão brilhantemente interpretado por esta jovem voz que pertence à nova geração do fado e continua a dar muitas e muitas cartas, cada vez com mais sucesso. Agora sim, vou convidar novamente Joaquim Nogueira Marques para poder então falar de mais um fado. Este é o terceiro fado tradicional e agora sim vamos ouvir Fado Macau. A autoria do Fado Macau está envolta em indecisão, em contradição. É alguma coisa que, com alguma frequência, não muita, acontece no fado. Na origem há sempre ou um caso de apropriação, ou de plágio, e por vezes de confusão autorial provocada por entendidos.
Não sei, neste caso, que razão leva a que na recolha que sempre faço de informação séria e fundamentada, eu encontre essa divergência na autoria musical, atribuída tanto a Adriano Batista como a Jaime Santos. Esta eu não vou conseguir resolver. Se outros, muito mais conhecedores do que eu, não conseguiram, O Manjerico, por Joana Amendoeira, de Linhares de Barbosa, no Fado Macau, de autoria musical diversa. O meu bem anda zangado, já não vai ao bailarico. Mandei-lhe um beijo embrulhado na folha do manjerico. Mandei-lhe um beijo embrulhado na folha do manjerico. Ou por troço ou por pirraça, o que já acho engraçado. Sempre que há festa na praça, o meu bem anda zangado. Sempre que há festa na praça, o meu bem anda zangado. Vou para as marchas da rua, em casa também não fico. Sei que quando ele se amua já não vai ao bailarico. Sei que quando ele se amua já não vai ao bailarico. Já tenho um cravo, um balão, um grande cravo encarnado. Ou pelo sim, pelo não, mandei-lhe um beijo embrulhado. Ou pelo sim, pelo não, mandei-lhe um beijo embrulhado. Podendo a noite chuvosa manchá-lo com algum salpinho, embrulhei-o carinhosa na folha do manjerico. Embrulhei-o carinhosa na folha do... RTV Lusa. Assim foi então este Fado Macau, interpretado por Joana Amendoeira, uma letra de João Linhares Barbosa, música de autoria diversa, conforme disse muito bem Joaquim Nogueira Marques. Este era o tema O Manjerico. Já de seguida, Joaquim Nogueira Marques vai despedir-se de todos nós, falando da sua rubrica, que é a mais recente rubrica deste programa, mas que todas as semanas tem uma temática diferente. Qual será a temática de hoje neste Quadras Soltas, Joaquim? Quadras soltas. Histórias do fado ao jeito do corrido. O fado da desgraçadinha. Há duas críticas, fruto da ideologia e da ignorância, que se fazem ao fado, que são felizmente cada vez mais raras, mas que tenciono em duas quadras soltas desmontar. O fado é a canção da miséria, diz uma. E logo acrescenta outra. O fado apoiou o fascismo. Tanta ignorância junta em apenas duas afirmações. Note que eu não tenho nada contra a ignorância, desde que aquele que a possui a queira rapidamente perder. Hoje vamos tratar da primeira. O fado é uma canção de miséria e desgraça. Este anátema vem dos tempos originais do fado, quando em letras ao gosto popular se contavam e cantavam as histórias do bairro. Crime, traição, doença, orfandade. Era esta a vida que rodeava aquela gente. Se não havia rádio nem televisão, se o analfabetismo era geral, o que se havia de cantar e de se ouvir? O que acontecia no bairro. E o que é que acontecia no bairro popular que merecia notícia? Pois claro, nesta fase da sua história, o fado foi o Correio da Manhã, ainda não havia Correio da Manhã. Linhares Barbosa
escreveu, entre muitos, para o fado corrido, uns versos que refletem esta fase da história do fado. Conta-se assim: Tonecas e Marianela, ela, uma menina pobre, e ele, pelo menos remediado, conversam. Alguém ouve a sua conversa. Tonecas estava muito admirado por a sua amiga. Que bonito que é ver esta união interclassicista. Andar descalça e não ter que comer. Ela explica porquê. Minha mãe é pobrezinha, não tem nada para me dar. Dá-me beijos, coitadinha, e depois põe-se a chorar. Rapidamente outra poesia e outros poetas de igual valor e talento ao de Linhares Barbosa vieram para o fado. E foi assim que esta visão miserabilista, que é verdade, continuou na vida do bairro, vive ainda em alguns espíritos que, em vez de tentarem perceber razões, preferem fazer acusações. É muito mais fácil. Luís Travassos e Soraya Cardoso, de Linhares Barbosa, no Corrido, Tonecas e Marianela. Minha mãe é pobrezinha, não tem nada para me dar. Dá-me beijos, coitadinha, e depois põe-se a chorar. Dá-me beijos, coitadinha, e depois põe-se a chorar. Tonecas e Marianela, dois engraçados garotos, foram sentar-se os marotos por sob a minha janela, e nisto diz ele para ela: porque andas mal vestidinha? Ando sim, mas não é minha a culpa de andar assim. A vida está tão ruim, minha mãe é pobrezinha. Mas nunca andas calçada, nunca tiveste sapatos. Ela baixou os gaiatos, olhitos envergonhada, mas nunca tiveste nada. Uma corda para saltar, um arco para brincar, um tambor, muitas bonecas. Minha mãezinha Tonecas não tem nada para me dar. Gostaria de saber porque nunca foste à escola. A gente para pedir esmola não precisa saber ler. Então, onde vais comer? À casa de uma vizinha, como lá de manhãzinha, e à noite vou lá também. E depois a minha mãe dá-me beijos, coitadinha. Beijos são apenas beijos, e tu perdoa que te diga, se não enchem a barriga, não devem matar desejos. Mas não sabem esses beijos, têm outro paladar, sabem ao doce manjar dos mais ternos alimentos. Minha mãe dá-nos aos santos e depois põe-se a chorar. Minha mãe dá-nos aos centos e depois põe-se a chorar. Baixe a aplicação em rtvlusa.com. Muito difícil dar a entender o que é Portugal.
RTV Lusa. Ouvimos então anteriormente Luís Travassos e Soraya Cardoso, eles que interpretaram Tonecas e Marianela com o tema Minha Mãe é Pobrezinha, uma letra de João Linhares Barbosa e música popular. Neste caso é o Fado Corrido que estava aqui a ser apresentado neste tema que ouvimos. E também realmente uma parceria bastante engraçada entre os dois. Como já é hábito, nos últimos minutos do nosso programa temos o privilégio de recordar antigos e novos temas da nova geração e da antiga geração do fado. Começamos hoje por dar um beijinho também a quem está aqui no Reino Unido e que é fadista, que por detrimento do circuito ser um bocadinho mais pequeno, muitas vezes não cantam com tanta frequência, mas hoje vai também a minha homenagem para António Frazão, aqui com um tema bastante bonito. Iremos passar então A Culpa é Tua. A culpa é tua de andares assim perdida, de rua em rua, da minha vida esquecida. Lembra o passado, vi bem o que tu fizeste. Eu não me sinto culpado, tens a vida que tu quiseste. De rua em rua, ao Deus dará, só sem ninguém. À luz da lua, a mendigar o amor de alguém. De rua em rua, vais recordando o nosso amor. A culpa é tua se andas vivendo com essa dor. A culpa é sua, dizes, falas de mim, mas é só tua, porque eu nunca te menti. Recorda agora qual a jura e promessa que fizeste a toda hora para esqueceres tão depressa. De rua em rua, ao Deus dará, só sem ninguém. À luz da lua, a mendigar o amor de alguém. De rua em rua, vais recordando o nosso amor. A culpa é tua se andas vivendo com essa dor. De rua em rua vais recordando o nosso amor. A culpa é tua se andas vivendo com essa dor. Naquela rocha escarpada, sempre batida pelo mar, onde um farol existia. Quase sempre uma balada, quando era lindo luar, a altas horas se ouvia. Quase sempre uma balada, quando era lindo luar, a altas horas se ouvia. Era um velho faroleiro, fadista antigo de garra, que tivera uma voz de ouro. E que cantava altaneiro, tocando sua guitarra, para ele o maior tesouro. E que cantava altaneiro,
maior tesouro. E nos murmúrios do vento, levada como lamento, sua voz entristecida. Era uma eterna saudade, relembrando a mocidade da sua cansada vida. Era uma eterna saudade, relembrando a mocidade da sua cansada vida. Mas aconteceu um dia o farol ser demolido e ele à dor não resistiu. E nunca mais a magia do velho fado corrido naquela rocha se ouviu. E nunca mais a magia do velho fado corrido naquela rocha se ouviu. RTV Lusa. Maria Mirra foi a voz que ouvimos agora há poucos minutos. Ela que interpretou Velho Faroleiro. Anteriormente ouvimos António Frazão a interpretar A Culpa é Tua. E agora há poucos minutos das 11 horas, mesmo a fechar este programa, quero só dar um beijinho a todos aqueles que estão a ouvir-nos ao longo de todos os países do mundo. Quero mandar um beijinho para Moledo, Ponta Delgada, Lisboa, para a Zambujeira do Mar, para Cascais, para a Maia, também para os Estados Unidos. Estamos a ser ouvidos em Houston e também para várias cidades do Reino Unido. Muito obrigada a todos vocês. Estamos aqui com este programa todos os sábados. Sigam também a nossa emissão 24 horas, 7 dias por semana. Temos excelentes programas aqui na RTV Lusa para todos os gostos, para todas as idades. E nada melhor então do que terminarmos este programa de hoje com Pedro Galveias. Ele que irá interpretar o tema Rosa, Botão de Gente. Obrigada a todos. Da minha parte e da parte de Joaquim Nogueira Marques, é sem dúvida alguma um privilégio poder fazer este programa e levar o fado a todos os cantos do mundo. Bom sábado para todos. A força que tive de momento, descendo o teu corpo a primeira vez, tens agora no teu ventre em movimento o filho que a gente fez. Depois irá pouco a pouco ficando maior por dentro de ti. O teu corpo me segreda quando toco e o meu filho está aí. Eu fui a semente, tu és o canteiro de um cravo de carne que tem o meu cheiro. Eu fui o arado, tu és a seara, seara de trigo sem fim, seara lavrada por mim. O que um homem sente quando a companheira dá flor no presente para a vida inteira. É como se o sangue fosse uma roseira, roseira botão de gente, rosa minha roseira. A vida que desce outra vida, a vida parida, a vida maior. Tens agora a palpitar a minha vida no teu ventre, meu amor. Depois o sangue dos dois será vida nova, será uma flor, flor de carne a despontar na primavera.
meu amor. Eu fui a semente, tu és o canteiro, um cravo de carne que tem o meu cheiro. Eu fui o arado, tu és a seara, seara de trigo sem fim, seara lavrada por mim. O que o homem sente quando a companheira dá flor no presente para a vida inteira. É como se o sangue fosse uma roseira, roseira botão descente, rosa da minha roseira. Dá flor no presente para a vida inteira. É como se o sangue fosse uma roseira, roseira botão descente, rosa da minha roseira. Viva o fado, viva a tradição. Autoria, apresentação e produção de Margarida Arcanjo e Joaquim Nogueira Marques.